Salve, rapaziada, estamos de volta, mais um vídeo, mais um X1 com o Billy, esse vídeo que vocês gostam tanto, né, que eu sempre trago um cara aqui especialista para contar história, contar resenha, dar dica às vezes também para vocês, e hoje, eu falo isso sempre, mas é porque é verdade, que vocês pedem, todo mundo que vem aqui, vocês pedem muito, e esse então, foi um dos mais pedidos, que é um dos maiores da posição, e hoje estamos com ele, rapaziada, estamos com ele, Thiago, prazerzão, obrigado por ter aceitado o convite, irmão. Ô, Billy, prazer falar aí com o seu público, sua audiência. Tô te devendo esse X1, essa conversa, esse bate-papo há um tempão. Verdade. E agora deu certo, vamos falar aí umas besteiras, falar o que o pessoal quer ouvir aí, né? Vamos lá. Então, porque igual eu tava falando com você, Thiago, antes de começar, né, rapaziada, que a ideia aqui não tem roteiro, a ideia é conversar, é trocar ideia, e principalmente a galera poder conhecer um pouco da pessoa do atleta fora, né, do contexto de quadra, fora do contexto de uma entrevista, enfim, poder contar a história mesmo. E como eu te falei, eu costumo começar, pra gente ter o pontapé e pra ver onde que a conversa vai, perguntando do início. Como que foi o início do Thiago? O que fez o Thiago cair no futsal? Igual eu falei com o Davis quando eu gravei ontem, não sobrou mais nada, Thiago, aí foi pro futsal? Então, Billy, eu escolhi o futsal por diversão, total. Aquela criança que começa a praticar esporte por incentivo dos pais, o sonho do pai, né, de ter um filho jogador de futebol. Ele me colocou no futsal com 7 anos para jogar na linha. Na semifinal do campeonato eu fui pro gol, fiquei no gol, se eu voltasse para a linha ser reserva. Com 8 anos eu comecei a jogar de campo, jogar no campo também, futebol de campo, na linha. Então a alegria da criança estava completa no futsal, no gol e no futebol de campo, centroavante fazendo gol. Até que quando eu estava no Corinthians, nas categorias de base com 15 anos, em 1996, já era nascido em 96? Eu tinha um ano. Aí, 1996 eu já tinha 15. Que isso? O técnico do campo deu ultimato nos atletas que jogavam os dois, que era a hora de escolher. Se você quer ser jogador de futebol de campo, agora é a hora de jogar só campo. Só que eu escolhi o futsal por diversão. Eu me divertia muito mais, participava muito mais do jogo, apesar de ser goleiro. E escolhi continuar no futsal pela diversão, não pensava em retorno profissional, enfim. Me divertia muito e foi aí que começou a minha história no futsal. Então, tem duas coisas que você falou aí para mim que já são interessantes. Então, vou te comentar já para você não deixar eu esquecer. A primeira, eu quero saber por que numa semifinal saiu da linha e foi pro gol. Quero entender isso primeiro. E segundo, essa questão do ultimato aí do treinador, né? Você com 15 anos, que teve um X1 que eu não lembro com quem que a gente falou, acho que foi com 8,5, que ele falou isso também, que ele achava que tinha que ser um pouco mais longo essa parada de jogar o futsal e o futebol, que ele acha que isso é benéfico, enfim, tinha que ter um jeito de organizar isso. E essa é a segunda coisa. Mas me fala primeiro isso. Por que do nada, no meio de um torneio, semifinal, você saiu da linha e foi pro gol? O nosso goleiro, a gente só tinha um goleiro na equipe, era na Associação Atlética Santo Amaro, aqui na Zona Sul de São Paulo. E o goleiro ficou doente, pegou catapora, cara. Ó, pra você ver. E as brincadeiras fora de quadra, eu sempre brincava no gol imitando o Tafarel. Fazia defesa e gritava Tafarel, igual o Galvão Bueno. E aí, quando o goleiro ficou doente, foi a primeira opção do técnico me colocar no gol. A gente venceu a semifinal, ganhou a final. E na apresentação no outro ano, ele já veio em mim direto, ó. Gostei muito de você no gol. Aqui eu não, era quantos anos você tinha? Não quero mais você. Tinha 7. E 7, aí ia fazer 8 anos. Com 8 anos ele falou, ó, quero te deixar no gol. Se você continuar no gol, você vai ser titular. Eu entendi o recado, fiquei no gol. Não, falou simples e o que você precisava ouvir, né? Exato. E aí eu comecei a jogar futebol de campo na linha, aí minha alegria se completou, né? Então, mas ainda nessa parte do começar no gol, porque a galera, né, tipo, eu vejo o que eu percebo dos goleiros, né, que eu também vivenciei essa parada, o goleiro é tipo uma tribo, sabe? Tipo assim, eles se fecham de um jeito muito forte, assim, gera uma ligação muito forte. Eu percebo isso com os amigos, né, que foram goleiro na época que eu jogava. A gente era muito fechado, a gente fazia tudo junto. Ah, vai lavar a chuteira, vai os goleiros tudo junto. Ah, vai buscar as bolas, vai o goleiro tudo junto. E eu acho que é muito isso, né, porque é uma posição um pouco, né, solitária, assim, podemos dizer. Então, meio que os jogadores ficam na resenha deles lá e como específicos, os goleiros fazem todos juntos, lá estão sempre mais juntos, né? Eu acho que rola essa parada. É muito interessante isso, né? Pensar como que a vivência do goleiro é diferente, né? E a galera, tipo, me pergunta muito isso, né? Quando eu comecei a falar de goleiro e tal, veio essa turma toda, né? Essa tropa apaixonada, essa tribo toda. E eles têm muito essa dúvida, sabe, Thiago? Porque, pô, jogar na linha todo mundo quer, né?
né? É muito mais divertido, é o que chama, que brilha muito mais os olhos, né? E eles têm muita dúvida de como saber, tipo assim, será que eu fico no gol? Será que eu fico na linha? E quando você foi jogar esses 2 jogos, semifinal e final, o que você sentiu? Você, Thiago, você falou assim, talvez eu sou bom nisso aqui, talvez é uma coisa divertida também, talvez faça sentido. Como foi pra você? Na verdade, a diversão para crianças de 7, 8 anos é jogar. Uhum. Você não pensava muito, ser goleiro é melhor ou ser goleiro é pior. Eu me divertia. E claro, você se divertir ganhando, a diversão é muito maior, melhor. né? Uhum. Então isso ajudou também. Eu era cercado de bons atletas, bons companheiros de equipe, e a gente se divertia muito, cara. Então esse é o segredo, Billy. Você fazer uma coisa que te dá prazer, que você realmente gosta daquilo que você está fazendo, não fazer por obrigação. Esse seja o maior diferencial aí de quem quer ser bom em alguma coisa ou virar referência, quem tem esse objetivo, seja onde for, virar né? referência em alguma coisa. Se você gosta do que você faz, você não seria um youtuber de sucesso com o seu canal bombando, Instagram bombando, se você não sentisse prazer em fazer Com isso. Você iria certeza. fazer isso? Isso é Não sem dúvida. iria fazer. Isso é sem Por dúvida. mais que você agrade outras pessoas, se você não estiver feliz fazendo isso, não vai ser completo, entendeu? Concordo total. Mas em algum momento você começou a ter essa percepção ali, quando você imagina, quando você vai chegando nos 10, 11, 12, você já começa a ter uma visão um pouco diferente, né? Mais competitiva, começa a entrar essa questão mais de específico, né? Do jogo, né? E como que foi? Aí você, meio que você foi se mantendo no gol e foi tranquilo para você? Você foi entendendo esse processo natural e, enfim, como foi? Eu lembro que a minha turma, essa turma que eu cresci nas menores, ela foi mais ou menos a mesma, a espinha dorsal foi a mesma, né? Uhum. E os pais dessa turma davam muito valor à questão do futsal, justamente por desenvolver as habilidades, né? A velocidade de raciocínio. Interessante. E chegava no campo, ficava tudo mais fácil. Tanto que essa turma, que começou desde cedo e jogou os dois até esses 15 anos, ela se destacou muito no futebol, se manteve. Então eu tive essa sorte de crescer com uma equipe muito legal, né, uma turma muito boa, inclusive os pais, né, porque quando você fala de criança, às vezes a criança não sabe o que é ainda. Ela começa a ganhar, ela começa a descobrir, ela quer chegar a ser jogador profissional, ela quer chegar numa seleção brasileira. Então as referências que você tem do seu lado, elas pesam muito nessa questão da criança. E principalmente as referências paternas. Com certeza, Porque com certeza. tem muito pai que estraga jogadores excepcionais Nem fala. pela cobrança que põe em cima do moleque, Nem que esse fala. aqui vai ser craque, esse vai sustentar a minha família, e É isso. acaba estragando, né, a criança. Porque eu, inclusive, né, antes de, meio que no processo junto com o BR, né, eu sou formado em educação física, né, e eu justamente dava aula de iniciação esportiva, né, nem costumo chamar de escolinha de futebol mesmo, porque eu prezava muito por isso, né, pro desenvolvimento da criança, né, completo, aquelas coisas que fazem parte do currículo da educação física lá, que a gente, participante aí, ó. Invasão. Sempre quando Invadiu. eu tô numa Ele conversa, aparece. ela, né, a Ela Nina, aparece. essa é a mãe. Daqui a Fofa. pouco vem a filhote. Fofa. Então, aí eu presenciava muito isso, né? Os pais muito vivendo o sonho do filho, né? Colocando esse peso em cima do filho. E, Thiago, já que você tocou nesse assunto, acho legal comentar sobre isso, porque eu imagino que muitos dos meninos devem viver essa parada, né? De, às vezes, o pai forçar muito mais uma coisa, o menino nem tanto gostar. Como que é isso pra você, como pai também? O que você acha disso, assim? Como que o pai, você acha que ele tem que vivenciar essa parada com o filho do esporte? Eu tive essa experiência o ano passado, quando eu cheguei aqui no Corinthians, a minha filha jogava handball lá em Eu Sorocaba vi pelo mesmo. colégio. Você postou uma foto. Pelo colégio salesiano de Sorocaba, Uhum. a minha filha disputava o campeonato lá de colégio, né? Legal. E quando eu vim para São Paulo para jogar no Corinthians, tinha o time da categoria dela, da idade dela, que disputava o Campeonato Paulista. E ela falou: se eu tô indo para São Paulo, meu pai tá no Corinthians e tem o time, eu vou continuar jogando, né? Uhum. Eu sempre deixei ela muito à vontade. Eu queria que ela se divertisse, não ficar com cobrança de estar no Corinthians. Você tem que se dedicar e tem que ser campeã. Não, se diverte, se diverte. Tanto Legal. que foi um ponto que ela sentiu um pouquinho, essa questão da cobrança do próprio time. Eu sempre Sim. falava para ela se divertir. Uhum. E essa cobrança de um time que disputa campeonato por uma federação, ela é maior. Por Com mais que treine certeza. 2 vezes por semana, quando você está ali treinando essas 3 horas do dia,
o técnico fica em cima, e ela sentia um pouquinho isso, por mais que ela tenha ido bem, tenha rendimento, tenha tido rendimento bacana, se destacou no time, foi campeã paulista pelo Corinthians. Legal. Ela sentiu que, putz, não sei se é isso que eu quero mais brincadeira, não quero ter aquela cobrança de resultado. Muito interessante isso. Eu falei, filha, você quer parar de jogar? Para, não tem problema, faz o que você gosta. Ela foi e parou. Que doido. E agora a gente vai para Erechim, ela vai estudar na URI de Erechim, tem colégio lá dentro, e uma das atividades extra é o handball. Então, provavelmente, ela vai voltar a jogar handball. Mas fazendo paralelo, os pais que eram muito persistentes com a turma que eu jogava, o moleque acabava sentindo dentro de quadra. Os pais que eram mais, deixa a molecada jogar aí, vamos beber no bar. Esses jogavam mais soltos. Então, assim, até eu briguei com meu pai quando era criança, que ele ficava atrás do gol me xingando, faz isso, faz aquilo. Eu xinguei ele no meio do jogo, ele ficou envergonhado e eu fiquei, depois do jogo, eu me chorei pra caramba. Falei, pô, eu gritei com meu pai, eu não posso fazer isso, né? Sim, mas claro. Meu pai entendeu e eu pedi desculpa pra ele. Sim, e a partir dali ele deixou me divertir. Que era uma coisa que tava meio que te angustiando, né? Você precisou de soltar, né? Foi uma coisa meio que espontânea. Eu com 10 anos, Billy. Pra você ver, com 10 anos de idade, eu xinguei meu pai na arquibancada. E aí o esporte dele, ao invés de tentar me ajudar, que só atrapalhava, o esporte dele virou o quê? Tomar uma. Adivinha? Tomar uma e fazer o quê no jogo? O que tem de divertido no jogo? Xingar o juiz. Xingar o juiz. Porque meu pai era exatamente igual. Jogo sim, jogo não. Ele era expulso do ginásio pelo árbitro. Ficava seguindo na lateral o árbitro, xingando o árbitro. Quando eu jogava... Nada contra os árbitros. Sim. Eu sei que você tem audiência de árbitro também. Com certeza. Mas, putz, quando você vê um filho seu na quadra, eu senti com a minha filha no Campeonato Paulista no passado, quando você vê que o juiz errou, que você vê outra coisa, é inevitável. Uma vontade de defender de sua filha, não tem jeito. Cara. É inevitável. Desculpa aí, galera, eu sei que a profissão é absurda, difícil, é complicado. De repente eles não têm a preparação que eles merecem, não são remunerados como merecem. Sim, sem dúvida. E acabam levando um monte de xingamento para casa, mas faz parte. Eu acho que eles entendem que faz. Claro, você não pode passar do limite, né? Mas enquanto você tá ali só de fora, de longe, acabou o jogo, acabou tudo. Para mim, acho que eles entendem que faz parte, porque mexe, né, com o emocional. Mas quando eu jogava, Thiago, era muito engraçado que meu pai, né? Você imagina, o negão também forte, pai e tal, com aquela voz grossa, né? E ninguém da torcida falava nada, né? A gente jogava no Galo, então sempre o time nosso, né, já tinha uma parada, né? Porque os outros times menores, então a comissão nossa ficava assim extremamente quieta, para os caras não darem nenhum, porque é o Galo, vocês estão puxando, porque é o Galo, é não sei o quê. E aí meu pai também, ele era muito tranquilo, mas uma vez ou outra ele dava uma gritada assim forte, e aí era muito engraçado, que aí o coordenador nosso virava pro banco e falava assim: esse aí é pai de quem? É pai de quem? Aí chamava Everton. Não, Everton, ele é meu pai. Ele, muito bom. Porque eles não podiam falar nada, né? Então, assim, era legal ter alguém da torcida para fazer essa pressão, porque eles não podiam. Então, eles ficavam meio que de mãos atadas. Aí, quando acabava o jogo, né, eu chegava no meu pai e eles diziam: ô, senhor, muito obrigado aí, viu, pelo apoio, não sei o que, isso aqui. Era muito divertido. Eu aproveitei. Quando minha filha estava na quadra, nossa senhora, mas... cara, faz parte. Eles também eu acho que a maioria não erra porque eu vou errar para sacanear. Não, total. Às vezes acontece, cara. Total. Tem os mal intencionados? Tem, mas é uma percentual muito, muito baixa. Que não reflete a essência da arbitragem. Também acredito nisso, Thiago. Assim, tá vendo? A conversa vai indo, a gente vai. Esse é um assunto também que eu nunca toquei com ninguém. E acho que é legal a gente falar isso, né? Porque principalmente na minha área, na educação física, tem muita galera que se dedica para essa área, né? Eu tenho amigos, né? Uma amiga minha, inclusive, ela foi federada agora pela FIFA, né? Uma da turma do meu irmão, da educação física e tal. Tem um amigo da minha sala também que tá apitando também agora CBF e tal. E a gente vê no futsal, né, Thiago, já algumas vezes, né, a gente viu na final agora também, não quero nem comentar sobre isso, mas coisas que acontecem, né, em relação à arbitragem, o jogo e tudo mais, e você já comentou um pouco, né, você acha que é aquilo igual do futebol, né, falta um pouco olhar, né, para os árbitros, né, com carinho, para entender a perspectiva deles, né, o que eles, enfim, o que demanda a profissão. Comenta rapidão o que você acha dessa parada, já que a gente tocou nesse assunto. Até acho interessante, né, o seu canal, que é um canal, né, com uma visualização bacana, um convidado que, se você quiser indicação, inclusive, Show, é legal demais. você ter essa visão deles, né?
do que eles precisam, o que eles mais sentem falta, Sim. quais são os anseios que eles têm, né? Sim, perfeito. Mas o que eu sinto é que hoje as ligas, as federações, a confederação, de repente não dão o suporte que eles precisam para desempenhar o melhor da profissão deles, não dão treinamento, enfim, não dão a atenção necessária para a responsabilidade e para a importância que a arbitragem tem num jogo de futsal, numa liga nacional, enfim. E essa falta de preparação, essa falta de preparo, essa falta de profissionalismo, às vezes acaba impactando em algumas partidas que esses árbitros atuam, né? Seja por falta de preparação, seja por o árbitro tá ali apitando aquele jogo, já tá pensando em outra coisa, ele não vive aquilo 100% do tempo dele, ele não se prepara, ele vai jogar, final do campeonato, Magnus contra Corinthians, ele sabe que ele vai apitar a final do campeonato. Pô, por que ele não para com o outro árbitro, com o delegado? Vamos estudar as equipes do Magnus e do Corinthians. Sim. Ó, aqui no Magnus tem o Rodrigo que fala mais com a arbitragem, tem vou citar nomes, mas não que eles façam isso. Sim, sim. Tem o Charuto que se joga muito ali na frente da área, quando vai girar, se o fixo encosta nele, já se joga. Sim, sim. Ele se preparar para as individualidades das duas equipes, para quando chegar no jogo, ele estar preparado para apitar com aqueles atletas que estão na quadra, com o Ricardinho do Corinthians que reclama demais, com o Bié do Corinthians, o Ricardinho do Magnus que reclama demais, com o Bié do Corinthians que reclama demais, com o preparador físico do Corinthians que reclama demais, o Juninho, com o Mauro Sandri do Magnus que reclama demais. Ele estar preparado para todas as situações, para que nada pegue ele desprevenido e para que ele apite realmente o que acontecer no jogo. Né? Ele errou numa falta que não deu, que na outra falta, se acontecer, que ele dê, que ele não tente compensar um outro erro dele errando de novo. Exatamente. Então, assim, então, tem muita coisa que precisa, que eles precisam para eles empenharem também o melhor possível que eles possam, que eles consigam atuar melhor em todas as partidas, entendeu? Mas que eles tenham uma preparação ideal e que sejam remunerados por isso. Sim. E uma coisa que a gente vê muito também, Thiago, é que se repetem muitos árbitros, né? Quase sempre os árbitros de finais e semifinais são os mesmos. Eu não acompanho os árbitros, mas de tanto ver nos jogos os mesmos, a gente já sabe quem são sempre os mesmos caras. Então, assim, isso ainda mais, né? Porque, pô, sempre vão ser os mesmos caras, né? Por que não preparam eles? Ainda é mais fácil, porque os caras tops, né, para esses jogos são poucos, né? Mas quem determina se ele é top ou não? Tem estatística? Como é que esses tops são considerados tops? Quem define quem vai apitar aquele jogo? É sorteio, não é? Então, assim, é uma coisa muito profunda, muito complexa, que eu acho que você vai ter as respostas que você quer e que os atletas querem, que os times querem, escutando eles também. Perfeito. Quando eles são escutados? Exatamente. A gente só sabe que tem árbitro na partida na hora do jogo. E quando ele faz uma coisa errada, provavelmente. Vamos preparar os árbitros, vamos ver o que eles precisam para preparar eles melhor. A responsabilidade deles é muito grande. Então, por que não prepará-los como uma equipe profissional é preparada, os atletas com nutricionista, com preparação física? Por que não? Psicólogo. Perfeito. Faz parte. Ainda mais o quanto que eles são importantes no jogo, né, Thiago? Você falou. Outra coisa que você comentou, Thiago, que eu achei interessante e queria te perguntar, é que você comentou, né? Sua filha, ela estava em Erechim, né? Primeiro, eu acho. Não, Erechim agora, né? Sorocaba. E vocês ficaram pouco tempo, né? E mudaram. Ela estava jogando no outro colégio. Foi para isso para vocês, assim, que é uma realidade dos atletas muito, muito normal, né? Dos de alto rendimento. E é uma coisa que a galera pergunta, né? Dificuldade dos atletas, como que é essa vivência? E eu imagino que isso é uma coisa que deve pegar, né, Thiago? Essa parada de você, né? Fica pouco tempo em algum lugar e já tem que se mudar para outro. Enfim, esses contextos. Como que é isso para você, né? Para o atleta? Enfim, esse outro lado, né? Porque a gente só vê o Thiago jogando, né? Fazendo as defesas, enfim. Mas e esse lado do atleta, né? Do abrir mão de muitas coisas? Acho que é legal comentar disso. Eu estava em Sorocaba, a minha filha jogava o handball no Salesiano de Sorocaba. Isso. Escola essa que ela só ficou 1 ano, porque tem isso também, né? Eu fiquei em Sorocaba 5 anos, os 3 primeiros anos tinha parceria com uma escola, ela estudava lá. Aí nos outros 2 anos a parceria era com outra escola. Eu falei, putz, mas ela já está acostumada com a primeira, eu não vou tirar ela.
Terrível. Fechei, ficou 4 anos na primeira. Só que aí, putz, eu gastei muito nesse 4º ano, porque não tinha parceria, já tinha trocado. Eu falei, não, agora vai para a escola que tem parceria para deixar de gastar com escola. Ela foi, meu 5º ano em Sorocaba, para essa. Lá nessa escola, ela descobriu esse handball. Uma coisa que despertou o esporte nela. Sim. Aí viemos para o Corinthians. O patrocinador do Corinthians é o Amorim. O Amorim tem um time de handball feminino na idade dela que disputa os campeonatos, tá até fora do país, né, às vezes. Mas tem o time do Corinthians de handball que é da Federação Paulista. Então, ela vai ser federada, tem essa palavra, federada ou não federada. Exato. Eu falei, filha, que oportunidade você vai ter de jogar num time federado? Vai lá. E foi aquilo, não bateu. Gostou, então, assim, a família, se ela não estiver junto com a gente nas decisões que a gente toma, acaba influenciando no nosso rendimento também. Então, elas têm que vivenciar o meu mundo nas cidades que eu vou jogar e fazer parte de tudo isso, né? Mas eu costumo dizer que eu sou nômade, né? Exato. Sou cigano. Onde é a sua casa? A minha casa, onde eu tô jogando. Eu não tenho uma casa fixa. Né? Eu não e você não tem mesmo uma casa fixa, Thiago, hoje? Não tem uma casa? Não, eu tenho a identificação nos lugares que eu joguei mais tempo. Então, eu joguei lá na Malve de Jaraguá do Sul por 5 anos. Nos 2 anos que eu joguei em Joinville, eu morava em Jaraguá também. Então, eu fiquei 7 anos em Jaraguá. Não, mas eu digo Sorocaba... uma casa física mesmo. Tipo assim, uma casa que se você ficar sem clube, você volta para lá. Não? Tipo assim? Não tenho. Eu fiquei esse tempo sem clube, né? Após o que aconteceu aqui em São Paulo, no último ano aqui no Corinthians. Eu fiquei aqui porque, meu apartamento estava montado aqui no Tatuapé. Caraca, que doideira isso. Aí fechei em Pato Branco para terminar o ano. Eu fui sozinho para Pato Branco para jogar 2 meses. Ficou por lá. E a minha família foi para Porto Alegre, lá para próximo dos familiares da minha esposa, né? Entendi. Para terminar o ano lá. O apartamento continuou montado aqui no Tatuapé. Agora estou aqui no Tatuapé e na semana que vem eu embalo tudo para ir para Erechim. Agora a gente vai fazer uma mudança propriamente dita para Erechim. Isso ninguém sabe, né, Thiago? Isso ninguém conta, né? Não. Porque a torcida ela só vê o produto final, né? Caraca. Ela não sabe o que a gente passa de bastidor, ela não sabe os problemas que a gente tem, né, de orçamento, de preparação, enfim, tudo que envolve esposa, filhos. Imagina o Davis com 3 agora, né? Com Davis. Pois é. Você imagina quando ele vai negociar com uma equipe, a própria renovação dele no Corinthians. Com certeza. Você acha que não pesou na decisão dele, ele com proposta de outras equipes fortes também, continuar no Corinthians pela estrutura que ele já tem montada aqui em São Paulo, agora com 3 filhos? Mas sem claro dúvida. Que pesa. Tudo pesa na decisão, né? Eu tenho essa propriedade para falar do Davis, que eu sou amigo pessoal dele. Claro. Então, claro que pesou, entendeu? Sim. E a gente vive disso, Billy. É a vida louca, não tem jeito. Então, e isso é muito doido, né? Porque a gente vê, tal jogar, igual agora, né, que tá borbulhando, né, eu até falei com o David disso também, né, várias transferências, né, molecada jovem indo para fora, caras veteranos indo para fora, 8,6, por exemplo, enfim, uma galera, gente ficando, né, gente trocando de clube aqui no Brasil mesmo, e quando a gente vê alguém aceitando uma proposta, a gente pensa, o cara foi para lá porque o salário era melhor, o cara foi para lá porque, ele gosta mais daquele clube. E não necessariamente, né, Thiago? E isso é um ponto, né? Claro, a questão salarial é muito importante, sem dúvida, muito importante. Mas, pensa quantas coisas que a gente está falando aqui, né? Quantas coisas influenciam nessa decisão do atleta, né? Porque ele tem que pensar uma coisa como um todo, né? Porque não é só a vida dele, é a vida dele e de muita gente, né? Com certeza, Billy, isso pesa, tudo pesa. Inclusive, quando eu escolhi jogar, quando eu tive a proposta do Corinthians, eu ainda tinha mais um ano de contrato em Sorocaba. Sorocaba entendeu perfeitamente a minha vontade de jogar um dia pelo Corinthians, com a camisa do Corinthians, com a torcida que o Corinthians tem, tudo que envolve um clube dessa grandeza. Sorocaba, abriu mão até de multa para eu viver essa satisfação pessoal legal. de jogar pelo Corinthians. Legal. E, inclusive, sendo o principal rival da equipe. Exato, muito doido tive isso. O entendimento deles lá. E todo mundo me chamou de mercenário, foi pro Corinthians, largou Sorocaba. Ninguém sabe que eu fui ganhando menos, que eu fui apostando em outras coisas. Ninguém sabe dos bastidores, né? Pois é. Mas, enfim, eu acabo tirando de letra, isso bem tranquilo.
Só eu e minha família sabemos o que a gente passa nesse bastidor, né? De tomada de decisão, para coisas boas, para coisas ruins, coisas que a gente se orgulha, coisas que a gente não se orgulha tanto, mas que a gente põe a cabeça no travesseiro e dorme bem tranquilo, sabendo que para nós, para a família, foi a melhor escolha. Isso, exato. Acho que isso é, sem dúvida, o mais importante. Então, indo para aquele lado lá, né, que eu falei que eu não queria deixar de perguntar, né, e voltando um pouco mais para o lado aí do rendimento de novo, como que você vê essa parada do ultimato ali do seu treinador, você no sub-15, goleiro no futsal, artilheiro no campo, né, interessante isso também, eu não sabia dessa que o Thiago também jogava na linha e que era bom, né, fazia gols e tal, e como que você vê essa parada do futebol, do futsal, essas decisões? Era bom, eu vou te agradecer. Não, eu só fazia meus golzinhos. Era bom se eu fosse bom. Da maravilha, né? Da maravilha, sempre tava lá. Não, mas às vezes o pessoal, às vezes não, né? 99%, tirando eu, usa o futsal para ter o acesso, para desenvolver as técnicas para ir para o campo e desempenhar o melhor, né? De parte técnica e ter o seu rendimento melhorado. Para mim foi o contrário, porque eu jogava os dois e eu escolhi o futsal. A minha bagagem de jogar na linha me deu bagagem para jogar o futsal com as minhas características no futsal. Perfeito. Foi inverso, né? Faz o caminho inverso. Muito louco. O meu foi inverso e usei essa característica do futebol de campo, que eu jogava na linha, para adequar ao estilo de jogo que eu tenho, né? Que a partir de 96, 97, que foi quando entrou a regra no futsal do goleiro poder jogar fora da área, e fazer isso uma característica importante aí no meu estilo de jogar futsal como goleiro. Tem quantos gols, Thiago, você? Tem bastante, né? Em contagem extraoficial, 129, 130, por aí. Não, legal. É bastante gol, né? Pro goleiro. Isso contando desde a mudança da regra, né? 96, sim. 97, propriamente dito. Eu venho contabilizando ano a ano. Então, eu conto desde 97, que eu era infanto, sub-17. Agora é sub-18, né? Antigamente era número ímpar. E desde lá, por volta de 130 gols. Da hora. E para entrar no Corinthians, como que foi, Thiago? Foi teste? Foi peneira? Como que foi? Você lembra? Então, essa nossa turma que vem desde os 7 anos e foi ganhando aí atletas, essa espinha dorsal, por ela ser muito vitoriosa, que foi aquilo que eu te falei lá atrás, ela ganhava convite das equipes. Então, legal. Vinha o Paineiras do Morumbi. A gente foi jogar no Paineiras do Morumbi com essa mesma espinha dorsal. O Paineiras ofereceu para essa espinha dorsal uma estrutura tal. Aí foi todo o time para o Paineiras do Morumbi. Interessante. Depois do Paineiras do Morumbi, a gente foi para o Palmeiras. A gente ia ganhando os convites, né? Muito disso decididos pelo nosso técnico, que convencia os pais a migrar de equipe para equipe. Até que a gente estava na Eurosport, que é aqui na Vila Maria, em São Paulo. A Eurosport começou a fazer parceria com equipes. Dentre as parcerias que eles fizeram, o Corinthians foi a primeira parceria. Então ficou Corinthians, Eurosport, e essa espinha dorsal foi para o Corinthians. Show. E essa mesma espinha jogava o futebol de campo também. A gente acabou vindo com o time para o campo também. Que dá. E você tem contato com essa galera ainda dessa espinha? Tem. Tem um grupo de WhatsApp, fala até hoje. Caraca, que doido, deve ser maluco pros caras, né? Tipo assim, a gente jogou com o melhor do mundo, que doideira. A gente programa pelo menos 1 encontro por ano, 2 encontros por ano, a gente sempre tá junto, sim, sempre mantém contato. E mais alguém da galera? Foi isso. Mais alguém da galera foi pro futebol de alguma forma, enfim, percorreu mais algum caminho? Sim, a gente pode citar aí da nossa turma o Everton, que é 8-1, fez sucesso na Alemanha, jogou no Corinthians.